Signalis é um jogo de terror e sobrevivência lançado em 2022 que toma bastante inspiração dos jogos clássicos de Resident Evil e de Silent Hill. As influências de Resident Evil podem ser vistas mais no que diz respeito a combate e loop de gameplay, enquanto as referências a Silent Hill são mais vistas na atmosfera geral do jogo, no design dos mapas e no design dos inimigos. Eu tava de olho nesse jogo há um tempo, já que conversando com uma amiga que também gosta bastante de survival horror, a diferença é que ela já pegou a época em que esses jogos saíram, enquanto eu corro atrás de emular, ou então procuro na Steam ou na PS Store algum jogo que tenha o mesmo estilo. Eu tava conversando com ela e ela me falou que recomendaram um tal de Signalis pra ela. Eu tenho um certo fascínio por jogos de survival horror clássico, porque um dos primeiros jogos que eu peguei para jogar no PS4 foi o remaster do Resident Evil 1 Remake. E depois de jogar esse jogo, eu comecei a gostar muito desse estilo de survival horror classicão. Eu não sei muito bem como explicar, mas eu só acho muito gostosinho a câmera fixa, a mira fixa, a questão do inventário, e você ter que se gerenciar, tomar cuidado com seus recursos. Eu gostei bastante. Resident Evil 1 Remake foi um dos jogos que eu platinei que eu mais sinto um pouquinho de orgulho de ter platinado. Principalmente em relação a speedrunzinha, porque, caralho, eu nem sei quantas vezes eu tentei fazer aquilo. E depois disso eu sempre fui procurando novos jogos do estilo. Porque depois do lançamento de Resident Evil 4, falando do originalzão, acabou que o gênero ficou com um pouco de estigma. Porque na época, a Capcom tinha um contrato de exclusividade com o GameCube, e eles produziriam 2 jogos pro GameCube. O R1 Remake sem seu remaster, e o Resident Evil 4. A questão é que o Resident Evil 4 lançou um remake no GameCube. Ele não vendeu muito bem, porque querendo ou não, a player base de Resident Evil estava toda, pelo menos uma grande maioria estava no PlayStation. E convenhamos, ninguém vai comprar um console novo só para jogar um jogo, mesmo que seja de uma franquia que você gosta. E acabou que ele não vendeu muito bem. E pro Resident Evil 4, a Capcom pensou, poxa, se a gente lançar ele aqui no GameCube, não vai vender. Tipo, se a gente lançar só no GameCube. Então, o Resident Evil 4, a Capcom tacou foda-se pro contrato que eles tinham, tacou foda-se porque o Shinji Mikami queria. Lançaram o jogo no PlayStation 2 e o Resident Evil 4, ele mais vendeu quando ele foi pro PS2. O sucesso que ele fez foi bem mais no PS2 do que no GameCube. Só que o R1 Remake ficou no GameCube, ele definhou ali no GameCube por anos, até que depois, na geração de PS4 e Xbox One, eles foram relançar um remaster desse remake, que vendeu bem, só que aí já tinha ficado meio que um estigma de tipo, não, R1 Remake não vendeu porque a galera tá cansada de survival horror, porque o gênero tá defasado. E por causa disso, nos anos 2000, você meio que teve uma queda bem grande em jogos de terror. E jogos de ação acabaram ficando muito maiores. Porque, querendo ou não, jogos de ação já têm um apelo maior. Porque jogos de terror geralmente causam um desconforto, que às vezes a pessoa, ela volta de um dia de trabalho, ela tá cansada e ela não quer muito sentir medo. Então, jogo de ação é mais fácil. Aí acabou que o survival horror, ele morreu por um tempo. Com o Outlast e Resident Evil 7, nos últimos anos, ele chegou a ter um retorno, só que não naquele estilo classicão. E não falando que necessariamente primeira pessoa ou over the shoulder é ruim, mas, poxa, eu gostaria de ter jogos de survival horror com câmera fixa, com mira fixa. Eu gostaria de jogar mais desses, só que não dá mais pra depender de empresa que faz AAA pra fazer isso. Então eu sempre vou atrás de jogos indies. E foi aí, conversando sobre jogos indies com a minha amiga, que eu descobri o Signalis. Inicialmente, eu aproveitei o jogo, assim, da mesma forma que eu aproveito qualquer survival horror que eu gosto.
os puzzles são legais, eles te fazem pensar. Você tem diferentes chaves que você consegue e que não são só tipo, chave genérica para abrir um negocinho que tá dentro da gaveta. Não, tipo, as chaves são feitas de forma criativas e você tem várias formas criativas e desafiadoras para conseguir cada chavezinha. É um jogo de survival horror que realmente consegue, não exatamente consegue ser um bom exemplo do gênero para a nova geração, certo? Aí, beleza, eu terminei a minha primeira run, eu consegui o final Memory, que eu vi, pelo que eu vi, é o final que a maioria consegue, porque os finais desse jogo estão atrelados mais a como você escolhe jogar do que em relação a um item que você deixou ou não de pegar na sua gameplay. Aí, beleza, eu quis platinar o jogo, e pra platinar eu precisava jogar na dificuldade mais difícil, a dificuldade Survivor. Só que assim, geralmente quando você vai jogar esse tipo de jogo, a sua segunda run é mais fácil, porque você já sabe o posicionamento dos inimigos, você já sabe que inimigo tem em cada sala, então você já consegue gerenciar seu inventário melhor, mesmo que seja a dificuldade mais difícil. Nossa, aquela sala eu lembro que eu consegui desviar bem dos inimigos que estão nela. Eu não preciso levar tanto recurso pra passar por aquela. Ou então, nossa, aquela outra sala ela vai ter um inimigo surpresa, então eu vou levar essa arminha aqui pra lidar com esse inimigo. Geralmente você já sabe o que vai acontecer e você tá mais preparado e é uma run que tende a ser mais de boa. Só que eu tava sentindo... Nessa segunda run, assim, comecei a sentir um sentimento de desconforto muito forte. E assim, eu já tinha sentido esse sentimento antes, mas ele vinha mais da sensação de tipo, poxa, eu não tô entendendo a história desse jogo. Geralmente quando eu não entendo a história dos jogos, eu fico meio desconfortável, tipo, poxa, eu tô fazendo isso tudo pra quê, né? Que a história aqui que eles estão tentando me contar? Só que nesse ponto eu já tinha lido 350 fóruns, eu já tinha visto um monte de textão no Reddit, já tinha visto vídeos sobre o assunto, eu já tava entendendo a história. Por que toda vez que eu vou pegar pra jogar esse jogo, eu sinto um nome estranho no estômago? Isso, eu comecei a divagar, a pensar, nossa, por que será que eu tô me sentindo assim? O jogo não tem violência muito extrema pra justificar eu ter algum tipo de refluxo em relação a isso. O jogo ele não trabalha com temas muito nojentos ou nossa, meu Deus, estrunfo, que não sei o que, não tem muito esse tipo de tema, então também não tem isso pra me dar um nó na barriga. Então, poxa, por que eu tô sentindo tanto desconforto na minha segunda run, que era pra ser a minha run mais de boa? Aí eu comecei a pensar, devagar um pouco, e na verdade, eu encontrei alguns motivos do porquê disso. E basicamente esse vídeo é eu colocando pra fora algumas dessas divagações e também contextualizando elas explicando a história do jogo, a história e o universo do jogo. Porque o jogo, ele é bem críptico em relação à história dele. E ele deixa muita coisa aberta para interpretação. Tem muita coisa que eu vou falar que, não, isso daqui você assume por conta de paralelos visuais, não é nem algo que eles falam em file. Os files também não revelam muita informação. Então eu vou aqui colocar a história do jogo em aberto para contextualizar o que eu vou falar mais pra frente do porquê que eu acho que esse jogo me perturbou tanto, sendo que ele não tem nada muito forte dentro dele, e era minha segunda run, eu já sabia de tudo que ia acontecer, então não tinha muito porquê eu me sentir assim. Então, para começar, eu vou falar da história e universo do jogo. É nesse ponto que eu vou ter que pedir pra quem tá vendo o vídeo, caso não tenha jogado o jogo, primeiro pegue pra jogar o jogo ou terminar a run que você tá fazendo, pegando qualquer final, pra depois voltar aqui. Porque pra contextualizar o que eu senti em relação ao jogo, eu vou dar um resuminho da história e vou falar um pouco do universo do jogo. Ou seja, eu vou spoiler tudo que eu tenho direito. O jogo ele é muito bom, ele vale a pena de ser jogado, eu gosto bastante da gameplay,
E a história é algo que tem vários elementos que são deixados para interpretação. E vale a pena você jogar para você tirar suas próprias conclusões em relação a essa história. Mas se você não puder jogar ou só quiser ver alguém jogando, a minha amiga Andrômeda, ela tá fazendo uma série de jogando Signalis pela primeira vez. Foi ela que me falou do jogo pela primeira vez, mas eu acabei pegando para jogar primeiro. Vai lá dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição, tanto do primeiro vídeo de Signalis dela quanto do canal dela, então passa lá. Dito isso, a história de Signalis se passa em uma realidade alternativa relativamente análoga à nossa. O sistema solar é o mesmo que o nosso, porém os planetas têm nomes diferentes e esses planetas são afetados de diferentes formas por conta do estado, do grau de avanço da tecnologia daquele mundo. Os planetas do jogo e as contrapartes da vida real são Vineta, que é análogo à Terra, Buyan, que é análogo a Vênus, Kitese, que é análogo a Marte, Rotfront, que é análogo a uma das duas luas de Júpiter, Europa ou Ganímedes, Heimet é alguma lua ou corpo celeste que está orbitando Saturno, e Leng é provavelmente Plutão. Essas relações são feitas em base de algumas dicas presentes em pôsteres ou naquele puzzle do sistema solar em Sierpinski, no andar B8. Como Vineta é chamada de berço da humanidade, descrita como um planeta coberto por extenso oceano, a gente faz a relação que é a Terra. Buyan é descrito como tendo uma atmosfera inabitável, porém com a possibilidade de habitações serem construídas na parte superior da atmosfera. Algo que, se você for pesquisar, quando aparece um assunto sobre a colonização de Vênus, é algo que é realmente considerado, essa questão de habitações construídas na parte superior da atmosfera. Por isso, a gente assume que é Vênus. Kitese, ela é descrita como sendo um deserto vermelho, mas que possui minerais no solo que são próprios para a agricultura, como Marte. Rotfront é descrita como orbitando um gigante de gás e possuindo um vasto oceano congelado no centro do corpo celeste. A gente associa isso com essas duas luas de Júpiter, porque, primeiro, orbitando um gigante de gás, Júpiter é o maior planeta de gás do nosso sistema solar, e um vasto oceano congelado no centro do corpo celeste é uma característica de ambas Europa e Ganímedes. No caso, o jogo não cita nenhuma outra característica marcante que a gente possa apontar se é ou Europa ou Ganímedes. Algumas pessoas assumem que é Europa, outras pessoas assumem que é Ganímedes. Então, eu vou deixar em aberto em relação a qual das duas é. Heimet, quando você tá naquele puzzlezinho do astrolábio, você tá naquela área onde mostra a órbita dos planetas em Sierpinski, na segunda parte de Sierpinski, e você coloca para Elster analisar Heimet, ela descreve que de lá ela ouviu dizer que tem uma linda vista de anéis gasosos, que é uma característica de Saturno. Só que o jogo não dá mais nenhum detalhe em relação a Heimet, então a gente não consegue apontar qual dos corpos celestes é. Saturno tem umas 54 luas, se eu não me engano, então também não dá para adivinhar, para apontar um específico, então vamos deixar como sendo alguma das luas ou algum outro corpo celeste que está orbitando Saturno. Leng, eu coloquei que é provavelmente Plutão. Por quê? Por mais que a gente passe bastante tempo em Leng, que é a maior parte do jogo que a gente tá é em Leng, é em Sierpinski e até um pouquinho nas minas, o jogo não revela muitas informações sobre Leng. Leng é o único planeta que não tem um pôster que fala alguma frase ou que dá alguma característica específica para esse planeta. Então, para tentar adivinhar quem que é Leng, o jeito que dá para fazer é você pegar o mapinha solar que tem em Sierpinski e comparar com um mapa que mostra as órbitas elípticas dos planetas do nosso sistema solar mesmo. Comparando esses dois mapinhas, você consegue ver que
lá no finalzinho, Leng fica bem lá na puta que pariu. Lá no finalzinho onde tá Leng, e Leng é mostrado como sendo muito pequenininho, é aonde mostra que tá Plutão no nosso sistema solar. Então, por conta de posicionamento, eu assumo que Leng seja Plutão. Mas como o jogo não dá uma informação concreta, eu vou deixar aqui como sendo apenas um provavelmente. Nesse universo também existe algo chamado de biorressonância. Eu disse que é um algo porque o jogo não dá uma definição exata do que realmente é essa força. A comunidade tenta dar várias explicações, mas nenhuma consegue ser 100% exata, já que em um file é revelado que nem no próprio universo do jogo as pessoas entendem bem o que é a biorressonância. Então, se no próprio universo as pessoas não conseguem explicar muito bem o que é, não tem muito como a gente explicar bem o que é. A melhor definição que eu posso dar é que é uma energia psíquica vital do universo que tem forma de ondas de rádio e que faz parte da composição básica do universo. Algumas pessoas também têm o dom de manipular essa energia e adquirir poderes psíquicos a partir dela. E uma das pessoas que é dita como tendo a capacidade de manipular essa biorressonância é a Imperatriz. A gente só vê menção dela naquele file que a gente pega, aquele livro, antes de entrar na biblioteca, já no finalzinho de Wrathfront. Aquele livro descreve que a Imperatriz ergueu a humanidade para além das estrelas, usando as habilidades dela com essa energia vital para desenvolver novas tecnologias baseadas nessa energia para colonizar os planetas do sistema solar considerados apropriados para a vida humana. Essa imperatriz ela fundou o Império de Ilzan, que estabeleceu colônias em Kitese e Buyan, além de também melhorar as tecnologias de Vineta. Porém, surgiu uma facção de revolucionários. O jogo não fala o nome das líderes, eles só se referem às líderes dessa revolução como a Grande Revolucionária e sua filha. Elas buscavam independência do Império e fundaram a Nação de Ilzan, que colonizou os planetas de Heimat, Wrathfront e Leng. Em relação a Vineta, iniciou-se uma guerra e houve uma batalha importante pelo controle desse planeta, que mantenha-se em mente, isso é importante para mais para frente. No fim, a nação de Ilzan saiu vitoriosa, tomou Vineta, porém a destruição da lua do planeta acabou ficando como dano colateral, que inclusive é uma outra evidência de que Vineta seria a Terra, porque depois da destruição da lua de Vineta, as águas, os oceanos de Vineta pararam de se mexer, ficaram estáticos. A Batalha de Vineta aparentemente é um evento recente. A gente consegue meio que deduzir isso porque em Wrathfront, no computador em Wrathfront, a gente vê relatórios médicos de soldadas que lutaram na Guerra de Vineta, e esses relatórios deixam implícito que elas estão trabalhando em Wrathfront, em instalações da nação de Ilzan. Inclusive, algumas delas estão com problemas médicos por conta da participação delas na guerra. Inclusive, uma aparenta ter estresse pós-traumático da batalha que ela lutou. A guerra em si, ela ainda está acontecendo. A gente consegue deduzir isso porque não só porque você em vários momentos é dado files que citam racionamento de rações, ou então files que citam economia de recursos que precisam ser voltados para a guerra. Em outro file em Wrathfront, deixa mais aberto de que realmente a guerra ainda está acontecendo, porque um file específico conta que o Império está fazendo um bloqueio que está impedindo muitos recursos de irem para habitações construídas pela nação de Ilzan. Então, a Batalha de Vineta é um evento recente, porém a guerra ainda está acontecendo. Quando você ouve essa história, você pensa, nossa, que bom que a nação de Ilzan tá ganhando, né? E quando a gente ouve histórias sobre o Império e os revolucionários indo contra o Império, a gente pensa, nossa, que bom, né?
Até porque a gente associa isso muito com a questão de colonização e independências da vida real. Mas a nação de Ilson não é muito flor que se cheire. Pelo que você vê no jogo, ela era um estado extremamente totalitário e ditatorial. Era principalmente baseado no culto das figuras de liderança, né, a grande revolucionária e a filha dela. Há uma extrema repressão à individualidade, a apreciação às artes é algo visto com maus olhos. Você tem a regra de 6, que estabelece que um indivíduo pode carregar apenas 6 itens de uma vez, porque a propriedade privada é um privilégio, tanto que é por isso que você só pode carregar 6 itens de uma vez no inventário. O indivíduo não pode ter pensamentos e opiniões próprias, e caso ele tenha, ele corre o risco de ser mandado para um campo de reeducação, onde ele vai realizar trabalhos forçados e vai sofrer punições físicas e psicológicas, muitas vezes até tortura. Basicamente, eles são mandados para gulags. E, no geral, para a nação de Ilsan, o indivíduo é só um instrumento, algo que só tem valor quando considerado como a parte de um todo. Ele deve aceitar que o governo vai decidir o que ele irá fazer na vida, onde ele irá trabalhar e o que ele deve ler. O indivíduo ele tem que abrir mão de todas as suas vontades e desejos pessoais pelo bem maior do grupo e da nação. Essa filosofia da nação de Ilsan já é deixada clara no próprio fato de que os seres humanos do jogo são chamados de gestalts. Esse termo se refere ao princípio orientador das ideias de percepção da psicologia gestalt, que diz que o todo é maior que a soma de suas partes. Todas essas filosofias por trás da nação de Ilsan tomam inspiração nos governos, nas ditaduras comunistas do século XX, e provavelmente deve tomar inspiração principalmente do domínio soviético na Alemanha Oriental, já que os criadores do jogo são alemães. Uma das tecnologias que o Império criou com a biorressonância e a nação de Ilsan mais tarde aperfeiçoou para usar na Revolução foram as réplicas. As réplicas são androides que são criados a partir dos padrões neurais de um Gestalt e produzidos em massa para realizar as mais diversas tarefas. As réplicas, elas precisam de objetos de fixação para que as suas personalidades fiquem estabilizadas. Esses objetos são geralmente coisas que a Gestalt original achava agradável. A personalidade da réplica é desestabilizada ou degradada quando ela é apresentada a objetos ou pessoas que remetem a experiências ruins ou marcantes na vida da Gestalt, dos quais os padrões neurais foram utilizados. Nesse processo de degradação da persona, as memórias da vida anterior daquela Gestalt voltam a aparecer e a réplica passa a ter uma crise de identidade. Os modelos de réplica apresentados nesse jogo são FKLR, unidade mais conhecida como FOLC, que é uma unidade operacional de comando. A unidade FOLC ela é feita para ser a cabeça de toda a instalação da Aeon. É poderosa e é programada para ser endeusada, tanto pelas réplicas quanto pelos gestalts. Por conta dessa questão da FOLC ser feita para ser endeusada, a aparência dela é baseada na grande revolucionária e na sua filha. Unidade ADLR, unidade Adler, é uma unidade responsável por administração, logística e processamento de dados. Os Adlers são feitos para trabalhar como contraparte direta da unidade FOLC, e eles inclusive são programados para terem um certo nível de dependência emocional nelas. Essas unidades elas ficam facilmente entediadas e sempre precisam de novos objetos de fixação para se estabilizarem. Unidade KLBR, nome simplificado Colibri, é uma unidade de controle de comando. Toda unidade FOLC é auxiliada por um pequeno grupo de colibres, que amplificam os sinais de biorressonância da FOLC e produzem seus próprios sinais. Elas transmitem as emoções daqueles em sua volta e agem como amplificadoras. Elas têm uma mente de colmeia, ou seja, todas dividem meio que a mesma mente, e influenciam inclusive as mentes de réplicas e de gestalts. Para estabilização de persona de uma colibre, elas só precisam ter acesso a uma biblioteca extensa ou a qualquer fonte de livro.
Unidade STCR, mais conhecida como STORT, são unidades de liderança de combate. Tem pernas estendidas para manter uma vigilância constante vinda de cima, tem um temperamento curto e uma fixação por violência, sendo algumas vezes brutas ou cruéis. Para manter sua personalidade estável, elas devem ser pareadas com uma unidade STAR e terem livros sobre mitologia como objetos de fixação, ou então elas conseguem estabilizar sua personalidade tomando banhos. Unidade STAR, ou Starling, é uma unidade que funciona como guarda técnico de segurança, uma réplica de combate que tem uma forte hierarquia interna, uma personalidade mais tranquilona que equilibra a personalidade das STORT, e elas usam armas militares como objetos de fixação. Unidade MNHR, ou Mina, é uma unidade que tem a função de realizar trabalhos de mineração, lidar com tecnologia nuclear e às vezes cuidar da segurança. Elas lidam com cargas pesadas em ambientes perigosos. E como objetos de fixação, elas precisam de animais de pelúcia, no caso excluindo gatos de pelúcia, porque isso aparentemente faz ressurgir algumas memórias Gestalt. Elas têm uma personalidade maternal e por isso não são adequadas para o combate. Existe uma variação da unidade Mina feita para combate, mas é uma variação que é apenas citada e não é mostrada no jogo. Unidade ARAR, ela funciona como um trabalhador de reparos faz-tudo. São simples, mas eficientes. Elas trabalham principalmente na construção e na produção industrial. Em alguns campos, elas já substituíram completamente os trabalhadores Gestalt. Elas são quietas e mantêm bons relacionamentos com as Eulis, constroem túneis e se escondem neles quando instáveis. Para estabilizar a personalidade de uma ARA, é preciso garantir a elas acesso a plantas para elas cuidarem. Unidade EULI, a unidade que eu particularmente acho a mais bonitinha, é uma réplica simples universal, usada principalmente para trabalhos domésticos. Elas são altamente sociáveis e formam grupos para ouvir música e dançar, já que a Gestalt original, usada de base para essa réplica, era uma bailarina. Para evitar a degradação da persona das Eulis, é preciso dar a elas acesso à música e espelhos nos dormitórios, porque elas têm a necessidade de sempre cuidar da sua aparência. E por último, unidade LSTR, unidade Elster, é uma unidade que funciona como técnico de nave. A unidade Elster utiliza padrões mentais de uma soldada da Guerra de Vineta. Por isso, é melhor evitar mostrar filmes de guerra, fotos de soldados, ela não pode escutar música e também não se deve fazer amizade com a unidade Elster. Mas agora, falando um pouco mais dos acontecimentos que influenciam diretamente na história do jogo, voltando para aquilo que eu falei da guerra civil que teve pelo controle de Vineta, nessa guerra civil a gente tem duas personagens importantes que lutaram nessa guerra, a Alina Seo e a Lilith Ito, que são as duas mulheres da foto que a gente encontra na loja de fotografia Yeong, que no caso a Alina é a personagem que a Elster no começo ela acha que é a pessoa que ela tá procurando, mas depois ela lembra que é na verdade a Ariane, tanto que por uma boa parte do jogo a gente tem a metade daquela foto, só que só com a parte da Alina não aparecendo a Lilith. No caso, como é que a gente sabe, a gente tem certeza da Alina, porque a gente tinha a foto dela no começo do jogo, mas como é que a gente sabe que aquela mulher se chama Lilith? É porque quando você tá na loja de fotografia, você tem esse file da foto tem uma lista de nomes. Mas como é que a gente sabe que o nome Lilith se refere à mulher da foto? É mais por causa do sobrenome. Ito é o sobrenome de duas personagens importantes, a Isa e a Erika, que tinham uma amizade com a Ariane, e a Isa é uma NPC que a gente ativamente interage com no jogo. Então, como é o único sobrenome ali reconhecível, a gente assume que a mulher ali da foto é a Lilith Ito. Mas pode ser que não seja, mas é algo que a comunidade meio que assumiu como sendo o nome da mulher. De qualquer forma, é deixado implícito que as duas mulheres tinham um romance, mas isso acabou não indo muito bem, porque a Alina ela acabou morrendo
na Guerra Civil de Vineta, enquanto a Lilith foi a Gestalt que teve os padrões neurais usados para criar e produzir a réplica Elster. E nesse quesito, a gente não sabe se esse processo de copiar os padrões neurais de uma Gestalt e passar para uma réplica é algo mortal ou não. Muita gente na comunidade pensa que pode ser algo que, quando uma Gestalt é usada para... os padrões neurais de uma Gestalt são usados para formar uma réplica, pode ser que isso mate a Gestalt original. No caso, o jogo não deixa isso claro, a comunidade meio que assume isso como sendo uma possibilidade, mas caso seja, a gente pode falar que também a vida da Lilith acabou aí um pouco em tragédia, porque isso pode ser um motivo plausível para a morte da Lilith, porém não confirmado. Depois dessa guerra, uma mulher radialista chamada Iris Yeong teve uma filha chamada Ariane e decidiu morar com ela em sua casa / também a estação de rádio que ela trabalhava, isolada em Rothfront. A Ariane ela foi criada pela mãe e não pelos grupos do governo da nação de Ilsan. Ou seja, a menina ela meio que cresceu apreciando arte, música. Na casa dela tinham várias leituras proibidas que inclusive tinham um caráter mais a favor do Império de Ilsan. E a menina acabou crescendo com a mãe, ela acabou cultivando uma personalidade própria. Quando a Ariane chegou na adolescência, a tia dela começou a mandar cartas para a mãe dela, dizendo que seria melhor que a garota fosse educada numa instalação oficial da Aeon. A tia queria integrar mais a menina na sociedade da nação de Ilsan. Então ela acabou indo morar com a tia, e a partir dali ela passou a ter que tentar se encaixar nos padrões da sociedade da nação de Ilsan, o que não deu muito certo, porque os professores achavam que a garota era estranha por se interessar em arte e música, ela sofria bullying dos colegas pelo jeito diferente dela ser, e ela era extremamente isolada, o que não ajudava muito, que ela tinha uma cor de cabelo fora do comum. O cabelo branco dela vem por conta de uma condição chamada de acromotriquia precoce. E por causa disso ela se destacava ainda mais. As únicas amigas dela eram as irmãs Ito, a Erika e a Isa, que elas eram até que gentis com a Ariane, tanto que você tem aquela cutscenezinha que a Isa encontra a Ariane sofrendo bullying por um grupo de garotas, e que naqueles textinhos que aparecem depois da cutscene, que estão em alemão, dizem que depois a Erika veio e protegeu a Ariane daquele grupo de garotas. Então elas até que conversavam, mas elas não eram exatamente próximas, porque a Ariane mesmo diz em um file que ela tinha memórias da Isa e da Erika, mas ela não conseguia exatamente diferenciar as duas, porque as duas eram gêmeas, então elas nunca tiveram um relacionamento muito próximo. Depois de se formar, a Ariane ela se alistou no serviço militar obrigatório da nação de Ilsan, e por mais que não tenham sido ditas muitas informações sobre esse período na vida dela, assume-se que não foi muito agradável, porque depois que ela terminou esse serviço militar, ela decidiu se alistar nas missões de reconhecimento da nação, que eram missões que aconteciam numa nave de modelo chamado Penrose e que buscavam mais planetas e luas habitáveis ou com recursos minerais para exploração e habitação. Essa busca era feita apenas por uma Gestalt e uma réplica modelo Elster. E a Ariane justamente queria se juntar a esse tipo de missão porque ela não conseguia se encaixar de jeito nenhum na sociedade da nação de Ilsan. E uma missão em isolamento, com só uma réplica da qual ela nem precisaria interagir muito, parecia algo perfeito para ela se distanciar de toda aquela repressão do governo e poder viver em paz com toda a arte e música que ela gostava. Caso ela não fosse aceita nesse programa Penrose, ela seria mandada para a instalação de Sierpinski em Leng. O que não seria algo muito bom, porque, como eu disse, a instalação em Sierpinski era um campo de trabalho forçado, era praticamente um gulag. Mas no fim a Ariane deu sorte, ela conseguiu ir para o programa Penrose, e assim, de início, ela preferia... Ela não conversava muito com a Elster. Ela evitava a unidade Elster, que foi
mandada para trabalhar com ela. Mas depois de um tempo, o isolamento total começou a pesar no psicológico dela e ela começou a interagir mais com essa unidade Elster. Talvez por ignorância, porque aquele arquivo que a gente acha naquele flashback da Penrose diz que caso uma Gestalt interagisse demais com a Elster, isso poderia gerar desestabilização de persona. Só que aquele arquivo justamente é um arquivo que a Ariane aparentemente não tinha aberto. Então talvez ela tenha feito amizade com a Elster porque ela não sabia que isso poderia desestabilizar a persona dela. Mas de qualquer forma, as duas ficaram próximas, já que a Ariane se identificava bastante com a Elster. Ela via aquela unidade Elster em específica como sendo a sua alma gêmea, porque aquela Elster parecia que também não se encaixava muito bem na sociedade de Eorzan. E com o tempo, essa identificação que ela tinha com a Elster acabou gerando um sentimento de romance. Você tinha uma garota que tinha um senso de individualidade muito forte para uma sociedade tão totalitária como aquela, e uma réplica que não tinha chance de se encaixar em nada, pois ela foi criada só para ficar trancada numa nave e lançada no espaço para procurar novos planetas, e depois de um tempo até parar de funcionar, ser jogada fora e depois só construírem um novo modelo. Acabou que as duas encontraram conforto uma nos braços da outra, porque as duas não se encaixavam direito. As duas eram vistas como descartáveis pela nação de Eorzan, e elas meio que se juntaram a partir desse sentimento de não se encaixar. Mas é aí que a felicidade acaba e o terror começa. Porque depois de 8 anos do início da missão, né, o jogo fala 13 mil ciclos. Ciclos são basicamente o jeito que eles falam dias, os dias daqui da Terra. Então, mais ou menos depois de 8 anos, depois do início da missão, elas não acharam nenhum planeta ou lua viáveis para terraformar, ou para explorar, ou para habitar. E acabou que depois desses 8 anos foi mandada uma mensagem codificada que dizia que se a dupla não tivesse achado nenhum lugar viável à vida ou à exploração depois desse tempo, elas nunca achariam. E que, assim, todo o suporte dado à nave, suporte de vida, suporte de rações, de alimento, de água, todo o suporte seria cortado, a radiação espacial penetraria na nave pela falta de manutenção e as duas morreriam. Então acaba que o que a mensagem fala não é nem volta pra cá, a gente vai consertar a nave, depois a gente te manda em outra missão. Não, a mensagem basicamente fala que o melhor que a Gestalt pode fazer é instruir a réplica a acabar com o seu sofrimento e depois esperar até que a réplica pare naturalmente de funcionar. Elas decidiram não acatar essas recomendações, porque era meio que um absurdo, tipo, beleza, essa missão não deu em nada, então se mata e espera a sua réplica parar de funcionar. Tipo, estavam basicamente jogando as duas fora, e porque elas não acharam nenhum planeta para terraformar. Elas decidiram então tentar ir continuando a viver, racionando os recursos que elas tinham. Ajudava que tinha uma cápsula de sono criogênico que deveria ser usada caso a Gestalt ficasse com algum ferimento grave e precisasse de cuidados que não eram capazes de ser oferecidos naquela nave. O sono criogênico servia para isso, mas elas acabaram usando para ajudar a racionar recursos. Então, de tempos em tempos, a Ariane era colocada em sono criogênico para não gastar tanta comida ou tanta água. Mas essa decisão de tentar seguir em frente acabou sendo pior, porque elas ficaram por uns 18 anos num sofrimento extremo. A saúde da Ariane cada vez
cada vez estava mais se deteriorando, porque estava entrando muita radiação dentro da nave e ela estava ficando com sintoma cancerígeno. A Elster estava se deteriorando cada vez mais, porque a radiação afeta, inclusive, muito mais as réplicas do que as Gestaltes. E nesse ponto, a Ariane já tinha perdido toda a vontade de viver. A saúde dela estava indo para o ralo, a nave, a condição da nave estava ficando cada vez pior, estava ficando cada vez mais inabitável ficar naquele lugar. E a Ariane, ela acabou que você até vê nos files dela que ela fala que ela não quer morrer, mas ela também não quer ficar viva. Ela quer que toda aquela dor pare. Então, ela fez a Elster prometer para ela que ela acabaria com o seu sofrimento. Que ela fez a Elster prometer que finalmente mataria ela depois de todo aquele tempo. Mas, antes que a Elster pudesse cumprir essa promessa, ela mesma parou de funcionar por conta da radiação que estava penetrando na nave. A mensagem codificada falava que a unidade Elster tinha um ciclo de vida limitado, justamente por causa dessa radiação. E acabou que a Elster não conseguiu durar a tempo de cumprir a sua promessa. E acabou que a Ariane ficou presa na cápsula criogênica num estado de semiconsciência. Ela estava ali dormindo, mas ela estava consciente num nível que ela não entendia o porquê que a Elster não estava aparecendo para tirar ela dali e cumprir a sua promessa. Aí agora a coisa complica um pouco e entra um pouquinho até no nível de especulação. É aqui que entra mais nas coisas que a gente não tem tanta certeza se estão acontecendo daquele jeito. A Ariane, enquanto ela estava vivendo em Rodfront e estudando, morando com a tia dela, ela foi apontada como sendo biorressonante. Ou seja, assim como a Imperatriz, que eu citei antes, ela tem a habilidade de manipular as ondas de som que compõem o tecido do universo. Nesse estado que ela estava de semiconsciência na cápsula criogênica, ela manda um sinal para Elster que dizia: lembre-se da nossa promessa. Esse sinal, que estava baseado na biorressonância, ele tinha um backup das memórias da Elster do tempo que ela passou com a Ariane na Penrose. Só que como todas as tecnologias modernas daquele universo funcionam a partir da biorressonância, e a Penrose provavelmente foi feita com a função de captar e enviar mensagens baseadas na biorressonância, a nave funcionou como um amplificador para esse sinal. E esse sinal, aí fica meio louco. Esse sinal torceu o tecido da realidade, do espaço-tempo, e criou um buraco na realidade. Esse buraco na realidade criou um link, uma ligação entre Rodfront e Sierpinski, em Leng, que é onde se passam os eventos do jogo. Eu sei que isso pode ter parecido um pulo muito grande na intensidade das coisas que eu estava explicando nos eventos da história, mas vamos lá. A gente tem que pensar que, primeiro, a biorressonância é algo central na composição da realidade desse universo. Então é viável que você consiga distorcer a realidade a partir de um sinal biorressonante forte o suficiente. E que, segundo, as bases desse sinal são as memórias da Elster, mais os pensamentos da Ariane, já que o sinal vem do cérebro dela. Então todas as distorções da realidade que estão causadas por esse sinal têm origem em algum aspecto da vida da Ariane. Por exemplo, as áreas que se ligam a partir desse buraco dimensional são áreas que são importantes para Ariane. Rodfront é o planeta que ela passou a infância e a adolescência dela, tanto com a mãe quanto com a tia. E Sierpinski é o campo de trabalho do qual ela seria mandada caso não fosse aceita na Penrose. E enquanto ela estava sofrendo na Penrose, e às vezes até em alguns dos períodos de sono criogênico dela, é provável que ela possa ter imaginado como seria a vida dela caso ela fosse mandada para Sierpinski e não tivesse sido aceita no programa Penrose. Às vezes ela pensava se ela acabaria daquele jeito, ou se ela acabaria pior, ou se ela poderia ter evitado o sofrimento dela, o sofrimento que ela estava passando ali, se ela tivesse ido para Sierpinski.
tanto a terceira área que você vai no jogo, a área de lugar nenhum, eu particularmente acredito que seja uma área de transição entre Rothfront e Sierpinski, que fica bem no centro daquele buraco dimensional que o sinal da Ariane acabou gerando. Mas no caso você tem principalmente algumas partes da teoria do sonho, que diz que na verdade nada daquilo é real e tudo está acontecendo na cabeça da Ariane. A teoria do sonho contraria um pouco disso, mas eu acho que eu não concordo tanto com essa teoria, então eu mais digo que Rothfront e Sierpinski estão ligadas pelo buraco dimensional, e o centro desse buraco dimensional é Nowhere, a terceira área do jogo. Nesse embaraço todo, na realidade, a unidade Fock que controlava Sierpinski captou o sinal da Ariane e foi investigar a origem dele. O problema é que quando ela foi investigar, as memórias da Elster presentes no sinal entraram na mente dela e passaram a atormentar ela. Ela passou a sentir o que a Elster sentia e ela passou a ter alguns flashes de memória dela junto com a Ariane. E isso acabou meio que gerando uma crise de identidade fodida nela. Antes da mente dela entrar em colapso total, porque você tinha as memórias da Elster, algumas memórias da Ariane e alguns restos de memórias e de personalidade da própria Falca. Então tava uma bagunça na mente dela, e antes dela entrar em colapso total, ela se colocou para dormir e deixou a administração de Sierpinski nas mãos da unidade Adler, que é aquela que a gente encontra durante o jogo. Mas acabou que a instalação toda iria entrar em colapso depois de um tempo, porque a Fock, ela passou ela mesma a ser um receptáculo do sinal da Ariane, e até certo ponto os pensamentos da própria Fock passaram a influenciar a realidade também, e as colibres que estavam em volta da Fock captaram esse sinal que corrompeu e enlouqueceu elas com as memórias de 3 pessoas diferentes entrando em conflito com a mente coletiva delas, e as colibres amplificaram o sinal da Ariane que corrompeu e enlouqueceu todas as réplicas em Sierpinski. E é nesse ponto que a Elster 512 acorda e começam e ao mesmo tempo não começam os eventos do jogo. Como assim? Depois que a Elster, protagonista, acorda, um time loop é iniciado caso ela morra. Ou seja, caso em algum ponto a Elster ou ela morra por alguma réplica, ou até muitas Elsters morreram empurradas do elevador pelo Adler, todos os eventos do jogo voltam para o ponto inicial de quando ela acordou. Durante o jogo é possível você ver em vários pontos várias Elsters mortas em diversas situações. Então assume-se que antes da gente iniciar o jogo, várias outras Elsters trilharam o mesmo caminho até certo ponto, mas sempre voltando para o ponto onde o jogo começa. Isso pode ser uma manipulação direta da Ariane para garantir que em algum momento a Elster chega até ela e cumpra sua promessa. Ou então pode ser simplesmente ser uma consequência do quão aquela realidade está se distorcendo, e isso pode estar afetando o tempo de alguma forma que sugere esse loop. Mas aí que fica a dúvida, beleza. A gente está jogando com a Elster 512. Mas como é que a gente está jogando com a Elster, sendo que ela morreu na Penrose, e justamente o ponto do jogo é que a Elster morreu antes de poder matar a Ariane. Então como que a gente está jogando com ela? A gente está jogando com ela porque essa não é a mesma Elster que namorou a Ariane. Pensa que a gente está mexendo com distorção de realidade e tempo. Então, meio que vai entrar no balaio a questão de diferentes dimensões e de timelines alternativas. Tem um arquivo no jogo no qual o Adler diz que ele se lembra de conversar com uma unidade Elster. E mais tarde, as colibres elas tomam nota desse pensamento do Adler, e elas escrevem que é estranho que o Adler tenha pensado nisso, porque até que foi considerada a aquisição de uma unidade Elster para realizar alguns trabalhos nas minas. Mas depois que a Falk se colocou para dormir, essa aquisição foi adiada. Então aí, o que acontece? Em outra realidade alternativa, realmente não aconteceu, o sinal não foi mandado, a Falk continuou bem,
e realmente foi mandada uma unidade Elster para as minas. Logo, é provável que o sinal biorressonante da Ariane puxou essa Elster dessa timeline alternativa para a realidade principal do jogo, e essa Elster alternativa, ela captou o sinal da Ariane e aos poucos ela vai adquirindo as memórias da Elster da Penrose e aos poucos se tornando a Elster da Penrose. Beleza que a memória do Adler não é exatamente confiável. O próprio Adler fala que ele se confunde muito em relação ao que está acontecendo ali nas instalações, principalmente com o time loop ativo. Mas essa parece ser a única explicação plausível para a existência da Elster no jogo, que na verdade aquela é uma Elster alternativa que foi puxada para a realidade principal. E quanto mais as memórias da Elster da Penrose vão entrando na cabeça dela, mais ela vai se tornando a Elster da Penrose. Agora que eu já dei umas 13.000 horas de contexto em relação à história do jogo, eu vou finalmente começar a falar do que eu achei da impressão que toda essa história causou em mim. De início, eu parei para pensar um pouquinho nos elementos de terror cósmico, porque querendo ou não, tem essa questão de degradação da realidade, do tempo e espaço dada por uma energia que ninguém compreende direito, mas que é extremamente poderosa e faz com que todos enlouqueçam. Principalmente a questão do loop temporal é algo que eu imagino que seja um conceito que dê uma certa sensação de desespero, dessa questão de que a realidade está se esfarelando, tá tudo indo pro caralho, só que tá tudo se repetindo, você tem que repetir toda essa desgraça que tá acontecendo várias vezes e não tem nenhum jeito aparente de acabar com tudo aquilo. O problema é que eu não sinto tanto desconforto em relação a terror cósmico. Eu entendo o apelo, certo? Eu entendo porque tanta gente gosta, tanto que até o jogo ele tem uma inspiração vinda de terror cósmico Lovecraftiano, mas não é algo que me assusta muito. Então eu meio que acabei tirando os aspectos de terror cósmico como sendo aquilo que me perturbou enquanto eu tava jogando o jogo. Depois disso eu comecei a pensar, eu comecei a comparar esse jogo com uma das inspirações da qual ele tomou, Silent Hill. E eu pensei principalmente em Silent Hill 2, porque foi um jogo que marcou muito survival horror, não só na época do PS2, porque depois de Silent Hill 2 existiram vários jogos que tomaram inspiração nos aspectos de terror psicológico dele, mas de tudo que esse jogo fez bem, eu acho que uma das coisas que mais botou Silent Hill 2 no mapa foi o twist do final, que eu acredito que foi o que computou o jogo na cabeça de muita gente, porque não é só, é algo que é chocante, mas não é algo que é só feito para isso, que é só feito para causar surpresa e chocar. A revelação de como a Mary morreu no jogo traz diversas implicações e complexidades pro personagem do James. No caso, eu tô assumindo que você jogou Silent Hill 2, ou pelo menos tem uma noção da história. Silent Hill 2 mostra uma tragédia realista, por mais que se passe ali num ambiente onde tem, magia, culto. Ainda assim, a questão da felicidade de um casal ter se degradado por causa da doença da esposa e terminado com o marido matando ela, fazendo algo horroroso e tendo que carregar a culpa disso consigo mesmo, essa tragédia que Silent Hill 2 mostra eu acho que foi justamente o soco no estômago para muita gente que talvez por se identificar com a situação de perder um ente querido por uma doença, ou apenas por se sentir tocado com o sofrimento que estava sendo mostrado, acabou que realmente deixou uma marca nas pessoas essa questão
sofrimento humano representado naquela obra de terror psicológico. O problema é que quando eu joguei Silent Hill, eu não senti tanto isso, porque o jogo já foi lançado há 22 anos. Eu já tinha levado um monte de spoiler. Quando o jogo é alguma coisa tão velha assim, não dá muito pra você exigir que as pessoas evitem de falar sobre os detalhes desse jogo ou desse filme. Uma coisa é você brigar com as pessoas por darem spoiler de um filme recém-lançado, outra coisa é você ficar irritado que as pessoas deram spoiler de um filme velho pra cacete. Da mesma forma que Eu Sou Seu Pai ficou conhecido por pessoas que nunca assistiram Star Wars, James Matou Mary já é algo que alguém que já pesquisou um pouquinho sobre jogos mais influentes do PS2 é algo que você já sabe, se você conhece um pouquinho sobre jogos. O problema disso é que o elemento surpresa faz muito a diferença no quanto esse twist do James ter matado a Mary te atinge. E acaba que nenhum outro jogo moderno meio que conseguiu replicar o sentimento que eu vi muita gente já descrever de vazio, desconforto e perturbação pela tragédia que Silent Hill 2 mostrou. No caso, nenhum jogo até Signalis. Por mais que o terror cósmico seja um aspecto importante para a construção dos sentimentos de pavor que o Signalis quer causar, o aspecto humano da tragédia do qual todos aqueles personagens estão presos foi o que eu acho que mais me marcou mesmo. O loop temporal não é a única coisa cíclica. O padrão de um amor quebrado de forma violenta que se repete a cada ciclo foi, eu acho que o que realmente me deixou me sentindo meio estranha. Porque esse ciclo não se limita só à questão do loop temporal. Já lá atrás, com a Alina e a Lilith na Guerra de Vineta, você tinha que as duas queriam ficar juntas, mas a Alina morreu na guerra e a Lilith teve os padrões neurais dela usados para fazer a unidade Elster. E assume-se que ela morreu nesse processo, o que até pode implicar que ela pode ter sido forçada a oferecer os padrões neurais dela, ou até se entregou porque ela não queria mais viver depois de perder a Alina na guerra. Depois, esse padrão de repetição continua com a Ariane e com a Elster, só que de um jeito até pior, porque elas não só sofrem pra caramba depois de serem abandonadas pela iniciativa Penrose, mas depois que a Elster morre, a Ariane fica presa no estado de vive morta e ela tenta desesperadamente mandar um sinal pra Elster. Só que assim, a jornada da Elster não é pra a Elster vai salvar a Ariane e elas vão ficar juntas e vai ter um finalzinho legal, que nem Silent Hill 2 pelo menos tem o final Live, que é o final em que o James supera a morte da Mary e ele sai da cidade com a Laura. Mas aqui, a jornada da Elster não é pra salvar a Ariane, é pra matar ela, pra acabar com o sofrimento dela. E justamente, pra piorar, nenhum dos finais realmente indica que dá pra acabar com o sofrimento das duas. Porque no final Memory e no final Live, a Elster nem chega a matar a Ariane. E mesmo no final Promise, em que ela realmente consegue cumprir a promessa e mata a Ariane, fica parecendo que o sinal ainda tá colocando o universo em um loop temporal e manipulando a realidade. Como se a consciência da Ariane tivesse meio que se fundido à biorressonância e impedisse ela de realmente ir embora e ficar em paz. O único final que talvez indique que realmente o ciclo acabou é o final secreto que chama Artifact, que você não vai conseguir na sua primeira jogada, você só vai conseguir se você jogar num File 2 e você usa as frequências de rádio para pegar 3 chavezinhas e abrir um cofre que está no quarto antigo da Ariane. Só que esse final é um final meio confuso, ninguém da comunidade realmente entende o que ele é. Eu acho que talvez ele possa ser um sacrifício que a Elster faz para
finalmente levar a Ariane dessa para melhor, mas é um final bem críptico e também não tem muito como saber se ele realmente faz as duas personagens ficarem em paz ou não. Até quem não tinha nada a ver com a Lilith ou com a Alina também acabam sendo afetados por essa questão de sofrimento cíclico. A Falk, ela só tava ali, por mais que, ok, ela tava liderando um gulag, beleza, mas ela literalmente foi programada para fazer isso, ela não tinha muita escolha. Ela só tava fazendo o trabalho dela, do nada ela foi infectada pelo sinal e invadida pelas memórias tanto da Elster quanto da Ariane. E depois disso, a mente dela foi dolorosamente se fragmentando aos poucos. Porque ela começa a sentir os mesmos sentimentos que a Elster sentia pela Ariane, mas ela sabia que aquilo não vinha dela, e que a tal garota de cabelo branco, que ela tanto ansiava ver, não ligaria para ela, porque ela, por mais que ela tivesse a memória da Elster, ela não era a unidade Elster que a Ariane amava. E além disso, as memórias da própria Ariane estavam na cabeça dela, e talvez até algumas memórias dos padrões neurais da Lilith. Isso tudo enquanto a própria consciência dela tentava se manter firme com a personalidade principal. Mas no fim, a mente da Falk acaba desistindo, ao ponto de que ela mesma assumiu a identidade da Elster e justamente luta com a Elster alternativa protagonista, por acreditar que matar ela faria ela se tornar completa e faria a Ariane aceitar ela. E, hipoteticamente falando, se isso acontecesse, a Ariane não queria aceitar a Falk como seu antigo amor. O ciclo recomeçaria de novo e a Falk entraria nesse sofrimento de novo. Nisso, o Adler, ele meio que assume o mesmo papel que a Elster assume para Ariane, o Adler assume para Falk, porque o Adler, ele parece que ele tem um certo entendimento do loop temporal, ele sabe que tá tudo se reiniciando várias vezes e ele quer desesperadamente tentar salvar a Falk, mas ele só vai falhando inúmeras vezes. Inclusive, até por matar tanto a Elster e até a Isa, ele pode até estar piorando a questão do loop temporal e só causando com que a realidade se esfarelasse cada vez mais. O Adler, ele é aquele que sente na pele as influências das forças além da nossa compreensão que influenciam a humanidade, que vem bastante do terror cósmico. E isso vai enlouquecendo ele, ao ponto de que ele arranca toda a pele do corpo dele e ele tenta assassinar múltiplas pessoas para tentar consertar a realidade. E nisso, todas essas tentativas desesperadas dele de fazer com que tudo aquilo acabe, acabam sendo até fúteis. E junto com as outras personagens, ele fica nesse estado de agonia constante, tentando consertar tudo, tendo consciência de tudo, mas no final não podendo realmente fazer muita coisa. Outra coisa que ficou um pouco na minha cabeça foi o jeito que as personagens são tratadas no universo do jogo. Ambas as réplicas e as Gestalts são tratadas como instrumentos a serem usados para a revolução e para o crescimento da nação de Ilsan, só que de formas um pouco diferentes e com implicações diferentes. Primeiro falando das Gestalts. Como eu já expliquei na parte de contextualização, chamar as pessoas de carne e osso de Gestalt faz uma referência à ideia de que o todo é maior que a soma de suas partes, que indica muito bem como as pessoas são vistas no universo do jogo, porque não importa o que elas querem, os sentimentos delas ou a subjetividade delas, tudo que faz aquela pessoa humana em um nível metafísico é irrelevante. O que faz a vida das pessoas naquela sociedade valerem bem pouco, sendo que é até preferível que a vida delas seja jogada fora quando não é necessário mais gastar recursos com elas, que nem acontece com a Ariane, porque de qualquer forma uma réplica pode muito bem substituir e produzir bem mais que aquela pessoa. São só pedaços de carne com baixo custo de trabalho. Quanto às réplicas, sim, elas são mais bem tratadas na sociedade de Ilsan, mas a própria existência delas é algo meio assustador, porque primeiro,
O conceito de réplica lembra a gente de questões que estão ficando cada vez mais relevantes na vida real à medida que a tecnologia avança. Porque desde a Revolução Industrial houve um medo das máquinas substituírem completamente os seres humanos, algo que em algumas áreas realmente acabou acontecendo. Mas atualmente, um dos maiores medos é que trabalhos atribuídos à criatividade e subjetividade humana sejam substituídos por inteligência artificial, por máquinas que são programadas para pensar como seres humanos e que às vezes realmente remetem a seres humanos, mas não são pessoas. Signalis representa um futuro em que esses medos foram concretizados, em que as máquinas tomaram tanto trabalhos braçais quanto trabalhos intelectuais. E os trabalhos artísticos ou voltados às relações humanas, que hoje em dia a gente assume que são impossíveis de serem substituídos, nesse universo são simplesmente vistos como inúteis, e qualquer inclinação que alguém tenha para essas áreas é algo que é instantaneamente reprimido. Isso leva a outro ponto que faz eu me sentir meio estranha em relação às réplicas no jogo, porque ao mesmo tempo que elas apresentam traços humanos, como apreciar ou desapreciar a música, e elas serem capazes de manter relações humanas e possuírem personalidades, a própria protagonista é uma réplica. No final, todas essas características têm meio que um quê de falsidade. Porque, beleza, as réplicas elas têm personalidades, mas as personalidades delas seguem um padrão de programação. Elas têm a personalidade ideal para cumprir as tarefas que elas são feitas para cumprir e ponto final. Os Ailers, eles são metódicos e só conversam com a sua líder porque eles cuidam da administração. As Elsters, elas são lobos solitários porque elas são mandadas em missões que exigem isolamento por anos. As Stort, elas são fixadas em violência porque elas cuidam da segurança e carregam as torturas, e por aí vai. Qualquer traço que a réplica tenha que desvie desse padrão original, que aí você poderia considerar mais humano, vem da desestabilização da persona e inclusive do reaparecimento das memórias da antiga Gestalt. Ou seja, qualquer traço individual que elas apresentam vem de um erro, e os sentimentos que aparecem a partir disso nem são algo que vem da própria réplica, mas é algo que vem do ser humano cujo padrão neural foi usado para criar aquele androide. A própria protagonista do jogo não é a mesma Elster que se apaixonou pela Ariane, é só uma réplica do mesmo modelo, provavelmente de uma dimensão alternativa, que está sendo tão bombardeada pelas memórias da primeira Elster que acaba se tornando ela. E quase a mesma coisa com a Falk, só que no caso a Elster alternativa conseguiu assumir melhor o papel da Elster principal porque elas eram do mesmo modelo. Mas até quando a gente pensa no relacionamento principal entre réplica e Gestalt, ainda esse negócio meio fake e meio que substituível desse jeito. É até estranho o quão humana é a situação entre a Ariane e a Elster principal da Penrose, mas ao mesmo tempo o quão artificial é essa questão de que você tinha uma Elster totalmente diferente que tá basicamente virando outra pessoa. Você tem esse contraste entre algo muito humano e algo muito artificial. E até pensando no sentimento que a Ariane, que a Elster da Penrose tinha em relação a Ariane, esse sentimento só foi capaz de acontecer por conta da desestabilização da persona que estava acontecendo com aquela Elster. Porque a Ariane estava mostrando um monte de filme que ela não devia mostrar para aquela Elster, ela estava fazendo amizade com aquela unidade, sendo que isso é algo que é dito num relatório que desestabiliza a personalidade dela. Então até esse sentimento que é algo mais humano é algo que vem do erro daquele androide. Não é algo genuíno, mas ao mesmo tempo tem todas as características de algo genuíno. E acaba que esse estranhamento, essa aproximação de algo muito humano e genuíno com algo muito artificial é algo que acaba gerando um certo desconforto em ver como
aqueles personagens interagem. Porque ao mesmo tempo que as réplicas parecem que elas têm pensamentos e personalidades e que elas experimentam sofrimento da mesma forma que seres humanos, elas são muito presas a uma programação e a base delas são as memórias de outra pessoa em carne e osso. Mas ainda assim, eu não consigo deixar de sentir uma certa empatia por algumas delas. Tem uma réplica em específico, uma unidade mina, que você encontra ali no comecinho das minas, que ela fala que o nome dela é Bo, e que aconteceu um erro na armadura dela, ela tá morrendo, e que ela fala até com uma certa frieza de que, nossa, você não precisa gastar nenhum recurso comigo, do jeito que eu tô, é muito melhor você produzir uma outra nova e me deixar morrer. Só que no final, quando você termina de falar com ela, ou quando você esgota os diálogos dela, ela fala, obrigado por ter me escutado. Como se, ao mesmo tempo que ela é uma máquina e ela deu erro, você só precisa substituir, ponto, ainda assim é como se ela tivesse emoção ao ponto dela precisar de um pouco de conforto nos momentos finais dela e ela te agradecer por oferecer aquele conforto e talvez se sentir até um pouco melhor que ela não morreu completamente sozinha. Então você tem essa questão de máquina versus humanidade, que a existência das réplicas é um contraste constante dessas duas coisas. Isso é algo que aumenta um pouco a sensação de que alguma coisa tá meio errada aqui. No fim, dessas coisas que eu falei, do ciclo de infelicidade, desse inferno cíclico que os personagens estão passando, da impossibilidade de acabar com ele e do terror existencial do qual as réplicas passam, acho que foi tudo isso o que me perturbou, da mesma forma que a revelação de Silent Hill 2 perturbou muitos fãs de jogos de terror na era do PS2. Eu espero que mais jogos como Signalis lancem e marquem um terror psicológico moderno, que mostrem que não é necessário um gore excessivo ou temas nojentos jogados para todo quanto é lado para causar espanto, porque no fim o elemento humano é sempre aquilo que vai tocar a gente num nível bem mais pessoal e mais profundo, e usar isso pro terror, principalmente pro terror psicológico, é algo que pode ser bem desenvolvido e levado para frente. E eu espero que mais jogos, sejam indies ou AAAs, se aproveitem disso. Mas esse foi o meu primeiro vídeo. Eu espero que tenha ficado minimamente assistível. Eu talvez pretenda fazer mais. Eu mais fiz isso daqui porque eu quis. Eu geralmente não tenho muita gente com quem conversar sobre jogos que eu gosto. Eu conheço umas pessoas que jogam jogos, mas não do mesmo estilo que eu gosto de jogar. Eu acabo geralmente divagando sobre o jogo que eu tô jogando na frente do meu gato. E a Andrômeda falou bastante pra mim sobre fazer um canal do YouTube, etc. E eu meio que quis. Eu não tô com muita coisa pra fazer nas férias, então eu só tô fazendo isso aqui pra passar o tempo. E é isso. Talvez eu volte com um vídeo novo mais pra frente. Tchau!